Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos resolver essa maravilhosa integral aqui, definida em menos π até π, da função 1 menos seno de x sobre 2 mais cosseno de x dx. E aí, vocês conseguem resolver essa questão aqui sobre cálculo de integral? Trata-se de uma questão não tão elementar assim, que você olha assim e fala, a função que eu derivo aqui, que dá isso aqui, é tal função lá, o resultado. Não é bem assim. Isso aqui tem que pensar um pouquinho para resolver. É uma integral definida, ou seja, a função dada aqui no integrando está limitada de menos π até o π. Então é isso aí. Essa questão foi extraída de certa prova, de certa edição da OBM, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática, nível universitário. Então essa questão aqui trabalha com cálculo diferencial, em específico resolver a integral definida. Vamos lá para a solução dela. A primeira ideia que eu vou fazer aqui é aplicar uma propriedade das integrais. Eu vou abrir essa integral em duas outras integrais, ou seja, a integral da soma é a soma das integrais. Então vai ficar assim. Vou fazer assim. Essa integral aqui vai ser a mesma coisa que a integral de menos π até π de 1 sobre o cosseno, vai ficar 1 dividido por cosseno, 1 sobre cosseno, ou melhor, 2 primeiro, né? Vou colocar o 2 aqui, mais o cosseno de x, dx, mais integral de menos π até π de menos seno de x sobre 2 mais cosseno de x dx. Então tá aí. Abrir a integral na soma de duas outras integrais. A integral da soma é a soma das integrais. Se você vier aqui somar os termos correspondentes de ambos os integrandos, desses integrandos aqui, você volta para esse cara aqui, ó, o integrando inicial. Só que eu vou estudar essa integral aqui. Eu percebo que ela é especial. Essa integral aqui, ó, a integral número 2. A integral de menos π até π de menos seno de x sobre 2 mais cosseno de x. Ela vai dar zero. Porque só olhando assim, eu percebo que vai dar zero. Porque a derivada do denominador está em cima. A derivada, se você vier aqui e chamar esse negócio todo de u, 2 mais cosseno de x, derivado de 2, 0. Derivado do cosseno é menos seno, aparece lá em cima. E se você avaliar isso aqui, vai ficar, a resposta vai ser ln, chamando de u, do módulo de u. Você vai ficar ln do módulo de 2 cosseno de x. Avaliado de menos π até π. Aplicando limite superior, teorema fundamental do cálculo, vai ficar limite, ln na verdade, de 2 mais cosseno do limite superior, que é π, beleza? Menos o ln do módulo do 2 mais cosseno de menos π. Bom, cosseno de π é menos 1, 2 menos 1 é 1, vai ficar ln de 1, ou do módulo de 1, tanto faz. Já visto que 1 é positivo, vai ficar positivo. Menos o ln do módulo cosseno de menos π é igual ao cosseno de π. Cosseno de π é menos 1, 2 menos 1 é 1. ln de 1 menos ln de 1 é 0. Por isso que essa integral aqui dá 0. Concluímos que não há necessidade de prosseguirmos com essa integral. Vou apagar ela aqui. E o estudo vai ser pautado, centrado nessa integral aqui. Então, a integral a se resolver é essa aqui. Essa integral aqui. Eu vou fazer uma substituição. Vou resolver com substituição. Só que a substituição que eu vou fazer é chamar, por exemplo, cosseno de x de k. Isso não vai ajudar nem seno, nem nada. Eu vou fazer uma substituição diferente. Eu vou falar que esse k que eu quero substituir, eu vou chamar k igual a tangente de x sobre 2. Isso aqui, se eu não me engano, é arco metade, que você estuda em trigonometria no ensino médio. Esse negócio aqui tá tangente de x sobre 2. Aqui é um t. Tangente de x sobre 2. E tem uma formulazinha bastante interessante, que é tangente de x sobre 2 é igual mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos cosseno de x sobre 1 mais cosseno de x.
É essa relação que é importante. Se eu isolar o cosseno aqui, eu vou ficar com cosseno de x igual a 1 menos tangente de x sobre 2 a segunda sobre 1 mais tangente de x sobre 2 a segunda. Outra coisa importante é da relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de x, estou colocando só umas relações para isolar, para resolver a integral. Seno ao quadrado de x é 1 mais tangente ao quadrado de x. Você aprende no ensino médio também. Então essa integral aqui, ó, ela vai ser essa outra integral de menos π até π de 1 sobre 2 mais o cosseno de x. Só que o cosseno de x em função da tangente é expresso desse formato aqui, ó. Desse formato, o cosseno de x, recapitulando, ou melhor, ratificando, o cosseno de x em termos de tangente é isso aqui, ó. Só que a tangente de x sobre 2 eu chamei de k. Então aqui vai ficar 1 menos k ao quadrado. Então aqui a gente vai ficar com 1 menos k ao quadrado sobre 1 mais k ao quadrado. Sobre 1 mais k ao quadrado. Vezes o dx. A diferencial em relação a x. Só que eu estou na variável k. Eu vou trocar a diferencial para me encontrar aqui o dk, né? Aqui eu derivo k em relação a x. Então dk em relação a x, derivada da tangente de x sobre 2 é 1 meio da secante à segunda de x sobre 2. Só que a secante à segunda de x sobre 2, olha aqui, se secante ao quadrado de x é igual a tangente ao quadrado de x mais 1, então a secante, colocando assim, isso aqui implica dizer que a secante ao quadrado da metade do arco vai ser 1 mais a tangente ao quadrado da metade do mesmo arco. Ou seja, secante ao quadrado de x sobre 2, que aparece justamente lá, é isso aqui. Isso aqui é 1 mais k ao quadrado. Ou melhor, isso aqui está elevado ao quadrado, né? Isso aqui vai ser 1 mais k ao quadrado. Então eu vou colocar aqui dk em relação a x igual 1 meio de k ao quadrado mais 1. Multiplicando cruzado, 2 dk vai ser k ao quadrado mais 1 vezes o dx. Como é que eu encontrar o dx? Vou passar esse k ao quadrado mais 1 dividindo k ao quadrado mais 1 no denominador e 2k no numerador. Então essa integral aqui eu vou colocar mais embaixo um pouco, porque não vai ter espaço aí. Aí eu vou colocar ela aqui, ó. Vou separar isso aqui e vou colocar a integral aqui. Integral de menos π até π de 1 sobre 2 mais 1 menos k ao quadrado sobre 1 mais k ao quadrado, aqui é o mais, 1 mais k ao quadrado, 1 mais k ao quadrado, vezes o dx. Só que o dx é 2k, 2dk sobre k ao quadrado mais 1. Então, k ao quadrado mais 1. Aqui eu poderia colocar assim, ó, também entre parênteses, porque vai multiplicar essa galera toda aí. Os intervalos de integração vai mudar também. A gente vai transformar ele também. Entenda. Se na variável x, quando o x tende a π negativo, ou seja, a menos π, o k, que é a variável, vai tender a quem? O k é o que aqui? Tangente de x sobre 2. No lugar do x, coloca menos π. Tangente de menos π sobre 2 tende a ser menos infinito. E a tangente, quando o x tende a π positivo, o k vai tender a mais infinito. Isso é proporcional. Então essa integral aí vai ser avaliada agora. Ela vai passar a ser avaliada de menos infinito até o mais infinito. Vou apagar aqui. Você percebe que eu estou apagando porque o quadro é um pouco pequeno. Aí a gente tem que fazer isso aí. Então vou só repetir aqui, ó, de menos π. Não, posso colocar direto. De menos infinito até mais infinito. De 1 sobre. Isso aqui eu vou fazer de cabeça mesmo. O 2, ele é uma constante. Ele pode sair para fora da integral. Já posso colocar aqui, ó. E aqui fica só um dk.
Aqui, esse daqui eu vou multiplicar, ó. 2 vezes k ao quadrado, 2k ao quadrado. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1. Menos k ao quadrado, 1. Menos k ao quadrado. E esse outro aqui, quando eu multiplicar por esse aqui, ó, você vai cancelar, porque é a mesma coisa. Então, sobra só esse aqui. Então, 2 que multiplica a integral de menos infinito até mais infinito de dk sobre 2k ao quadrado menos k ao quadrado é k ao quadrado. 2 mais 1, 3. Então, fica k ao quadrado mais 3. Tá aí. Essa integral aqui. Agora, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar com uma propriedade das integrais que fala o seguinte. Quando você tem integral de menos a até a de uma função f de x dx, isso aqui é a mesma coisa da integral de 0 até a da função f de x mais a f de menos x dx, ou seja, eu percebo que aqui, ó, aqui é 1 sobre k ao quadrado mais 3, e 1 sobre k ao quadrado mais 3 é uma função par. A paridade dela é par, é uma função par. Ou seja, o que é uma função par? É quando você pega a função, ó, a f de x é igual a menos f, a f de x é igual a f menos x. A f de x é igual a f de menos x. Isso significa ser uma função par. Então, quando você tem a integral de menos a até a, aqui os intervalos de variação, os limites de interação de uma função dada, tu coloca 0 até a da função somada com a outra função par, que é a f de menos x. Então, tá no mesmo caso. Menos a até a, menos infinito até infinito, ou seja, o a é infinito. Então, eu vou transformar nesse sentido aí. Então, aqui vai ficar o seguinte. 2 integral de 0 até o infinito de dk sobre k ao quadrado mais 3. Beleza, o que eu vou fazer agora? Eu vou apagar essas fórmulas aqui, ó. Você copia aí, eu tiro o print. As fórmulas aqui que eu vou apagar para me resolver essa integral. Aqui é o 2 multiplicando. Essa integral aqui, ela vai vir para cá. O que eu vou fazer aqui agora? K ao quadrado mais 3. Eu vou fazer o seguinte. Como essa aqui é uma função par, olha só como é que ela vai ficar. Vai ficar 2 que multiplica a integral de 0 até infinito do dobro da função de dentro, né? 2 que multiplica dk sobre k ao quadrado mais 3. Já visto que é par. Então isso aqui fica integral, aqui é o 2 que multiplica, ó, 2 que multiplica integral. O 2 sai para fora também, então eu posso colocar 4 direto, porque é uma constante. Então eu posso colocar 4 que multiplica aqui dk sobre k ao quadrado mais 3. Vou colocar o 3 em evidência. Colocando o 3 em evidência, aqui fora vai ficar 4 terços. E aqui dentro, não, vou colocar passo a passo. É melhor que você entenda aí. Tá? Vai ficar 4 aqui, agora eu vou colocar o 3 em evidência. Colocando vai ficar assim, ó, 4 terços que multiplica integral aqui de 0 até infinito. De 0 até infinito. De dk sobre k ao quadrado sobre 3 mais 1. 3 vezes k ao quadrado sobre 3, corta, fica k ao quadrado, tá aqui. 3 vezes 1, 3. Beleza. Agora, olha só o que eu vou fazer. Aqui é 4 terços, né? 4 terços da integral. Então, feito isso aqui, eu vou colocar a integral de 0 até o infinito. Aqui, 4 terços. E esse k ao quadrado sobre 3 é a mesma coisa que k sobre a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Concorda comigo? Mais 1. Então, agora, ficou maravilhoso isso aqui. Porque eu vou fazer mais uma substituição. Eu vou falar que esse k sobre raiz de 3 é u. Vou falar que é u. Falando que é u, vai ficar assim.
vou chamar de U isso aqui, ó. K sobre raiz quadrada de 3. Então, derivando du em relação a K, vai ser 1 sobre raiz de 3. Multiplicando cruzado, du vezes raiz quadrada de 3 é igual a dk. E os limites de integração vai permanecer o mesmo. Entenda, se o k aqui ó, for 0, vai ficar 0 dividido por raiz de 3 que dá 0. U vai ser 0. Na integral nova aqui que a gente vai colocar. Se o k for mais infinito, infinito dividido por raiz de 3 é infinito. E U vai permanecer infinito. Ou seja, os limites de integração irão permanecer inalterados. Então vai ficar a integral. Eu vou apagar aqui em cima agora. Esse processo todo aqui só foi um artifíciozinho. Vou colocar bem aqui. É integral de 0 até o infinito de dk. Só que o dk é du raiz de 3. Aqui está multiplicado por 4 terços ainda. Então é raiz de 3 du sobre k sobre raiz de 3. Ó, k sobre raiz de 3 é u. Ao quadrado mais 1. Então vai ficar u ao quadrado mais 1. Agora sim eu vou apagar. Espero que você já possa ter copiado isso aqui. Que eu vou simplesmente apagar agora. Beleza, aqui é um infinito, o mais infinito. E dessa integral aqui, vou colocar ele aqui em cima. Essa integral aqui para resolver, esse raiz de 3 sai para fora. Fica 4. E multiplica a raiz de 3 sobre 3. Que multiplica a integral de 0 até o infinito de du sobre u ao quadrado mais 1. E essa integral aqui, ela é imediata. Vai ser 4 terços da raiz de 3. A integral de 1 sobre u ao quadrado mais 1 é a arctangente de u, compreendido de 0 até mais infinito. Isso aqui é a função trigonométrica inversa da tangente, a arctangente. Aplicando pelo teorema fundamental do cálculo, tu vai colocar no lugar do u, nem precisa colocar u sendo k sobre 3. Eu vou fazer bem assim mesmo, vai ficar 4 terços da raiz de 3, arctangente do infinito, porque no lugar da variável você coloca o limite superior, teorema fundamental do cálculo, teorema fundamental do cálculo. Então vai ficar mais infinito, aqui é o mais infinito, menos no teorema fundamental do cálculo, 4 terços vezes raiz de 3, arctangente de 0, que é o limite inferior. Só que a arctangente de 0 é 0. 0 aqui vai multiplicar essa galera, vai dar 0. Então eu vou estudar somente o primeiro termo, que é 4 terços de raiz de 3. Arctangente do infinito. O que é a arctangente? É a função trigonométrica inversa da tangente. Então você pensa assim: qual é a função em que a tangente vai explodir π sobre 2, 90 graus? Então vai ficar π sobre 2, que vai explodir, né? A tangente não está definida para 90 graus, então vai ficar π sobre 2. Aqui eu posso cancelar esse 4 com esse 2, vai ficar 2 aqui. 2 que multiplica raiz de 3 vezes o π sobre 3. Posso multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3, chamado de racionalização. Raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. Implicando dizer que eu vou ter raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3. Então vai ficar 2 vezes 3 vezes π sobre 3 vezes raiz de 3 embaixo. Aqui é um 3, então vai ficar assim. Aqui eu posso cancelar esse 3 com esse 3. Vou ficar com 2π sobre raiz de 3. Então a integral de menos π, vou colocar até de vermelho para ficar destacadozinho. A integral de menos π até π de 1 menos seno de x sobre 2 mais cosseno de x dx é igual
a 2π sobre raiz quadrada de 3. Percebe-se que deu um valor real, ou seja, um número. E a integral definida está associada a um número. Se colocar o π sendo 3,14, vai ficar 6,28 dividido por aproximadamente 1,7, que vai dar um número. Então tá aí a solução da nossa integral inicial lá, 1 menos seno de x sobre 2 mais cosseno de x. Tá aí a solução.